Ei, ei, Animaniacs! Aqui quem fala é a Mandy. E caramba, galera, os vazamentos não param nem por um segundo. Então, se você não quer saber sobre eles e quer esperar pela segunda temporada, é melhor sair desse vídeo, pois ele tá recheadaço de spoilers. Mas deixa o like aí antes, tá? Bom, hoje vamos falar sobre os Serpentes no Paraíso. Então, se tá curioso, continua aí, tá? Alguns vazamentos que vocês já sabem, mas sempre é bom recapitular, né? Mas nesse vídeo eu prometo que vai ter absolutamente todos os vazamentos sobre os Serpentes. E bom, como vocês se lembram, no final da primeira temporada, descobrimos que os pecadores podem sim ser redimidos. Os Serpentes ascendeu no paraíso, dando um baita susto na Sarah, e em nós, é claro. E então, vamos aos vazamentos. Acontece que assim que isso aconteceu, o Serpentes foi levado ao tribunal, galera, para ser julgado pela Serafim e pelos outros anjos. E cara, a Emily estava defendendo ele com unhas e dentes, enquanto alguns anjos falavam até mesmo sobre matá-lo. Mas a Sarah apenas calou todo mundo ali, mostrando quem que tem moral ali no céu. E então pergunta a ele como foi que ele parou ali, achando até mesmo que ele tinha invadido os portões do São Pedro. E a Emily apenas falava que ele foi sim redimido. E acabaram ficando nessa ladainha aí por um tempo. E temos até mesmo a aparição da Lute, dizendo que deveriam apenas matá-lo, e em como ele não era confiável. E olha só, pessoal, pelo visto a perda do braço dela não foi esquecida pelo roteiro. Ela ganhou um belo de um braço dourado, que combina bastante com ela. E outra coisa que aconteceu também é que tivemos a intromissão do filho de Adão. Sim, pessoal, o Abel apareceu. Mas não vamos nos aprofundar muito nessa parte, já que o foco do vídeo é os Serpentes. Então, se quiser saber mais sobre o Abel e a Lute, ou algumas outras coisas do julgamento, é só ir para esse vídeo do canal, que euzinha, a Mandy, explica os babados pra vocês. Voltando para o Pentious, ele apenas dizia que não sabia como tinha parado ali. Não faz ideia. Mas então, a voz de Deus apareceu. E foi o ser mais doce e gentil com ele, o fazendo ficar mais calmo, e então começa a falar a coisa mais importante dali, o seu passado. E pessoal, finalmente descobrimos a história dele, e sobre o porquê ele tinha ido parar no inferno. O ano era 1888, e o Serpentious foi um brilhante inventor da era vitoriana, descrito como um rapaz tímido e antissocial, que não saía de sua casa e preferia ficar lá quietinho com as suas invenções, embora ele tivesse o costume de ficar olhando pela janela, e principalmente uma bela senhorita que ele tinha um crushzinho. Mas então, essa mulher acabou sendo morta por um homem assustador. E sabem, existe uma teoria bem popular no fandom, e na qual eu acredito também, de que esse homem era o Jack Stripador, um famoso serial killer de Londres, atuando principalmente no ano de 1888. Onde esse assassino em série tinha como principal alvo prostitutas ou mulheres pobres. E pra mim, com certeza esse cara era o Jack Stripador. Está mais do que confirmado. E bom, se não for realmente ele na série, é uma ótima referência. Tá super aprovado. E o motivo dele parar no inferno? Simplesmente covardia. A covardia de não contar quem era o autor do crime, do assassinato daquela mulher. Já que esse homem acabou fazendo mais vítimas depois disso. E se ele tivesse tido coragem de contar, talvez essas outras mulheres estariam vivas. Bom, não vale pra vida real, né? E esse foi o maior arrependimento da vida dele. E, gente, eu vou ser sincera com vocês. Prometo dar a minha opinião sincerona, tá? Que motivo mais besta, sério. Ai, cara. E eu tinha algumas teorias sobre a ida do Pentious ao inferno. Assim como eu acho que todo mundo tinha, né? Até porque, antigamente, a criadora descrevia os Serpentes como um grande vilão da era vitoriana. E eu pensava que ele ia passar essa vibe, sabe? De inventor louco ou, sei lá. Claramente ela mudou de ideia e preferiu seguir por outro caminho. E sabe o que eu penso também? Que a ideia seja essa. Todos nós concordamos que o motivo dele ter ido ao inferno foi algo injusto. Como o julgamento do céu também foi injusto com ele.
Então, talvez o motivo seja algo proposital, algo tão injusto e ruim. Isso realmente traz várias revoltas. Bem, a voz de Deus e todos os presentes escutaram ele, e então ele estava determinado a não repetir o mesmo erro. E sim, ele fez algo. E no caso, ele estava se referindo a não ficar parado, enquanto seus amigos poderiam morrer na luta contra Adão. Ele finalmente agiu, ao invés de ficar apenas vendo como um covarde. Lute então se revolta. A Sarah sentiu o arrependimento dele, e todos ali ficaram chocados ao ver uma auréola de anjo no topo de sua cabeça, provando por fim a sua redenção. Sarah coloca então a Emily para mostrar o paraíso a ele e o ensinar tudo o que ele precisaria saber. E então, vamos ver um pouquinho da nova vida dos serpentes do paraíso. Emily, como havia percebido que Serpentius estava com muita saudade dos seus ovinhos, ela usou uma espécie de magia de anjo e os trouxe de forma angelical. Agora eles tiveram um glow up. Olha que coisinha mais fofa e adorável. Eles até ganharam asinhas. Todos eles estão juntinhos. E bem, os Serpentius até mesmo ganhou um quarto ou uma casa. Bom, eu não sei bem. E como podemos ver por essa imagem, ele sente muita falta dos seus amigos, chegando até mesmo a pintá-los em uma das paredes. Cara, ele pintou até mesmo Alastor. O Pentius é realmente uma coisa fofa e preciosa. A recepção dos Serpentes do Paraíso foi bem animada, pois até desfile de balões ele ganhou. O Pentius gigante de balão, sendo levado pelos Cherubs. Aposto que foi ideia da Emily. E então temos uma musiquinha que eles cantam. E vai mostrando algumas cenas dos Serpentes do Paraíso. Mostra as pessoas sendo legais com ele. E o dando uma boa recepção. E nessa música, podemos ter uma boa noção de como é no céu. Pois vai mostrando vários lugares e moradores também. Bem, enquanto a Emily está cantando e mostrando o paraíso para ele, podemos ver no fundo vários momentos onde os Serpentes roubam algumas coisinhas. E em breve vocês irão entender o porquê dele tá fazendo isso. A música cantada pela Emily, São Pedro e Abel, onde eles dizem o quanto o paraíso é bom e como ele vai gostar disso. E temos várias ceninhas do quarteto cantando juntos. A música então corta para o lado do Pentius. E podemos ver ele com seus óculos de Veitor, soldando algumas coisinhas e cantando sobre como ele sente falta de seus amigos. Acontece que ele inventou uma espécie de broca gigantesca, uma vibe bem Spinella, sabe? E então, finalmente entendemos o que ele queria. Ele começa a perfurar o chão do paraíso. Se é que isso é possível. Será que no céu tem chão? Bem, ele tenta, mas a coisa só explode e o manda voando pelos ares. E bom, apenas mostra ele muito feliz com a boa recepção que teve. Mas ele ainda não consegue aceitar que está no paraíso e simplesmente quer voltar ao inferno para ficar com seus amigos e sua amada Cherry. E aí, pessoal, gostaram do vídeo dos Serpentes e sobre tudo que vai rolar com ele no paraíso? Então já deixa um like e se inscreva no canal para mais novidades sobre a segunda temporada de Hazbin Hotel. Comentem aqui suas teorias e o que vocês acham de tudo isso. Muito obrigada por assistir e se não nos vermos mais, bom dia, boa tarde e boa noite. Beijinhos da Mandy!